Administrativa da Mútua. Meu nome é Peterson Caparrosa, sou candidato à presidência do CREC em Goiás, e hoje nós temos a grata satisfação de conversar com o nosso colega geógrafo Frederico Araújo, presidente da APROGEL, que é a Associação dos Profissionais Geógrafos do Estado de Goiás, entidade constituída no início deste ano, e que, para aqueles que não conhecem, que não sabem, os geógrafos são nossos colegas de sistema. Eles fazem parte do sistema CONFEA, CREA e Mútua, e, como tal, eles merecem, sim, ser consultados, ouvidos, respondidos e, mais ainda, participarem do processo eleitoral dentro do nosso conselho de forma ampla, democrática, com participação representativa dentro do plenário, dentro das câmaras temáticas, uma vez que eu sempre gosto de dizer, nós somos contribuintes compulsórios. Então, se nós somos contribuintes compulsórios, nós temos que ter também direitos que devem ser compulsoriamente respeitados e seguidos. Quero passar a palavra para o nosso convidado, fazer a sua apresentação. Frederico Araújo Rodrigues, geógrafo, presidente da APROGEL, obrigado pela participação, uma apresentação breve para a gente dar prosseguimento. Boa noite a todos. Muito prazer, meu nome é Frederico Araújo Rodrigues, sou geógrafo pela Católica de Goiás, especialista em análise ambiental e geoprocessamento e geomensor INCRA. Então, atuo aí com a área de topografia, agrimensor e geoprocessamento desde 2012. E a gente, assim, eu digo a gente porque não foi uma vontade só minha, foi uma vontade de todos. A gente está construindo a APROGEL para poder fortalecer a classe, fortalecer a geografia goiana e a gente buscar amplitude de trabalho, buscar tá mais próximo do CREA também, porque, queira ou não queira, a gente precisa do conselho, que como regula a nossa atividade do bacharel, a gente tem que estar junto com o CREA para poder, eu diria, defender algumas questões nossas também, né? Então, a gente está aí em busca dessa união da classe. Começou esse ano e vamos prosseguir mais. Também está participando conosco aqui o candidato Bruno dos Santos Aguiar, candidato à diretoria administrativa da Multa. Bruno, faça uma apresentação para o Frederico poder te conhecer também e os nossos colegas geógrafos aqui no estado de Goiás e no mundo que estão assistindo a nossa transmissão pelo Instagram, nos canais Eng Peterson Caparrosa, Eng PG Caparrosa, Eng Bruno Aguiar e Renova CREA GO e no nosso canal no YouTube também. Então, nós estamos aí com transmissão simultânea nesses 4 canais. Bruno, é com você. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Bruno Aguiar, eu sou candidato a diretor administrativo da Mútua. Em primeiro lugar, quero agradecer aí o Frederico Araújo, presidente da APROGEL, agradecer os colegas geógrafos, os colegas das geociências e toda a nossa audiência. Essa live é muito interessante porque a gente vai poder também, além de falar do sistema CONFEA, CREA, Mútua, divulgar o profissional da geografia integrado no nosso sistema. A gente tem uma sensação que muitas vezes os nossos colegas não têm o conhecimento de que o geógrafo e o profissional das geociências está junto conosco lá no Conselho, e a sua importância é muito grande. Vou fazer uma breve apresentação aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bom, meu envolvimento com a política classista começou na penúltima reunião, na penúltima eleição da ABE, da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, quando eu apoiei o Peterson e pude verificar o Peterson pegar uma associação que estava totalmente paralisada e recuperar ela e fazer um trabalho que teve um sucesso muito grande.
Ele praticamente pegou algo que estava parado, inexistente, e transformou. Foi um ressurgimento das cinzas, uma verdadeira fênix. Depois disso, acompanhei na última eleição o trabalho do Roberto Bessa, apoiei a candidatura dele, e agora, esse ano, conversando com o Peterson, conversando com o Roberto Bessa, com o Rômulo e com vários outros colegas, resolvi me lançar candidato a diretor administrativo da Mútua e apoiar o projeto do Peterson. Eu já tenho mais de 20 anos de experiência na engenharia e acho que essa minha experiência, essa minha convivência me habilita a contribuir na Caixa de Assistência. Já fui empregado, já fui empregador, já fui empreendedor, então eu acredito que a minha visão de estar dos dois lados da engenharia me proporcionam fazer um bom trabalho na Caixa de Assistência. Minha convivência com engenharia começou lá atrás, lá no início da década de 90, quando eu fui fazer o curso de técnica em eletrotécnica na Escola Técnica. Inclusive, foi lá que eu conheci o Peterson e tenho essa longa amizade aí. Tomei gosto pela área, fui fazer engenharia elétrica na UFG, me formei em 98, depois disso fiz um MBA em gestão empresarial, tive a oportunidade de fazer alguns cursos na TV Senado, quando trabalhei na implantação da PUC TV Goiás, e desde então venho trabalhando nos diversos segmentos da engenharia elétrica de forma independente. Também tive a oportunidade de ser professor universitário na Anhanguera e na Escola de Engenharia da PUC Goiás, e desde 2000 sou responsável técnico e engenheiro eletricista na PUC. Também tive a oportunidade de tirar uma certificação internacional em medição e verificação de performance. E estou aí junto com o Peterson nessa proposta de renovar o CREA. Nossa proposta para a Mútua tem dois principais pilares, que é popularizar a Mútua e fazer com que os recursos arrecadados pelos profissionais voltem de alguma forma para o profissional. Mas ao longo dessa live aí a gente vai poder discutir mais, poder bater um bom papo, e agradeço a todos vocês, a toda a audiência aqui. Frederico, geralmente a gente gosta de fazer perguntas e respostas, até para a gente ganhar em tempo, você poder tirar as suas dúvidas, a gente poder esclarecer, fazer um bate-papo, até para a gente criar essa interação. Você gostaria de começar com alguma pergunta, ou quer uma apresentação geral em relação da campanha, da plataforma de trabalho? Não, na verdade, eu vou ponderar aqui algumas perguntas. Certo. E, na verdade, a gente já tinha conversado, né? Sim. Um certo período aí com a Rosane, com o Elison e demais colegas. O que acontece? Como eu já apresentei inicialmente, a gente está em fase de conclusão do registro da Progel junto ao cartório para poder realmente ficar legalizado como associação. O que acontece? Como tem aquele período de 3 anos da associação criada para poder a gente pleitear a busca de uma vaga na Câmara de Agrimensura, a gente até que está vendo com o Peterson aí uma forma de a gente poder participar das reuniões da Câmara na condição de ouvinte, de participante. Lógico, a gente só vai ter voz e vez depois dos 3 anos, mas assim, a gente quer a gente quer participar mais da Câmara de Agrimensura e como se diz, tá por dentro do que acontece lá, né? Eu sei que é uma reunião mensal, e aí até assim, eu já me coloquei à disposição para estar participando também. E aí, assim, eu queria ver com vocês se lógico, vencendo aí a eleição, se a gente pode tentar mediar isso aí, entendeu? Frederico, você bateu no ponto.
você bateu no ponto. Gostei da... Eu creio que todas as perguntas que estão sendo feitas para mim desde a primeira live, elas são muito boas. E eu tive a satisfação de conhecer a primeira geógrafa, quando eu falo assim, do universo dos colegas aqui de Goiás, este ano, pouco antes da pandemia. Eu tinha até conversado com você quando do convite para fazer essa live, da geógrafa Gisela Tristão. Foi ela que Sim. comentou comigo a respeito da fundação da Progel. Eu mencionei que eu estava concorrendo à presidência do CREA, e eu comentei com os colegas, sabe? Os meus coordenadores são testemunhos disso. Eu falei, eu quero que os geógrafos participem de uma live conosco. E nós começamos a buscar esse contato. E buscar esse contato. Foi até a Rosane, que você mencionou há pouco, que me sugeriu. Fale com o Frederico Araújo, que é o presidente da nossa associação. Se eu não me engano, parece que é Rosane. Foi dela que eu recebi a Rosane Gama, lá daí do Goiás. Até porque, Frederico, uma coisa interessante, eu devo ter sido o primeiro e único candidato a colocar os geógrafos, os meteorologistas, os tecnólogos e os técnicos de segurança do trabalho na minha proposta. Exatamente por causa dessa situação que você acabou de colocar. Nós estamos começando agora, vamos dizer assim, nós somos pequenos, nós estamos nos registrando, mas vocês são contribuintes. Vocês pagam anuidade religiosamente no CREA para poder exercer a profissão. Certo? Vocês registram a anotação de responsabilidade técnica nos empreendimentos e nos trabalhos que vocês executam. 1/5 das suas contribuições de RT financiam a mútua, que é a Caixa de Assistência, e o Bruno, se tudo correr bem, será diretor administrativo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Por que isso? Nós estamos falando de um quantitativo de profissionais que, dentro do sistema Confea-CREA, representa 6.018. Vocês, geógrafos e geógrafas, são mais de 6.000 profissionais dentro do Confea espalhado pelo Brasil. Aqui em Goiás, vocês estão na casa dos quase 200, parece que são 180, parece que 180. 180 geógrafos e geógrafas, certo? E, no entanto, vem campanha e sai campanha, e o nome de vocês nunca era mencionado, sequer para pedir voto. Eu não me recordo de ter visto. E olha que eu tenho registro no CREA desde 2009. Essa é a primeira vez. Então, nós estamos empatados. Que a gente é procurado para poder participar, para poder colocar nossa voz ativa. Desde 2008 ou 2009, porque nós temos registro, então, no mesmo tempo, Frederico. Eu terminei meu curso na PUC de Engenharia Elétrica. Então, nós somos colegas até de universidade. Eu fiz engenharia na PUC, engenharia elétrica pela PUC, terminei em 2008-2, fiz registro em 2009. No finalzinho do meu curso, em 2008, eu comecei a pesquisar o sistema Confea-CREA por curiosidade. E vi lá o nome dos geógrafos, dos meteorologistas, como componentes do sistema. Primeira quebra de paradigma. O CREA não é um conselho só de engenheiro e de agrônomos. Ele tem no seu escopo, a gente esquece de mencionar, isso não é mencionado, 9 títulos, Frederico. São 9. Agrimensores, engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos. Teve um colega engenheiro ambiental, engenheiro florestal. Não. Quando eu falo engenheiro, são todos os títulos. Aí eu coloco todos que levam o título engenheiro. Certo? Então, é o engenheiro, o geólogo, o geógrafo, o meteorologista, o tecnólogo, o técnico de segurança do trabalho e, estranhamente, o urbanista. Aparece nas estatísticas do Confea. E por que eu quis tanto conversar com vocês, geógrafos? Meus colegas geógrafos de sistema. Primeiro, a gente tem que transformar o CREA numa entidade que atenda e represente todo mundo, não só uma parte do todo. Nós somos obrigados, igual eu disse, a pagar. Então, se nós somos obrigados a pagar, nós temos também o direito de ter as nossas representações serem conquistadas. Ao longo dos anos, por que não foi criado, não foi estimulado, não foi convidado os geógrafos a participar do CREA a nível de câmara temática? E por que eu te falo isso? Lá no Rio de Janeiro, no CREA do Rio de Janeiro, tem a Câmara Especializada de Agrimensura, Cartografia e Geografia. Sabe quem que é o coordenador da Câmara Especializada lá no Rio de Janeiro? É um geógrafo. Ele é o coordenador da Câmara Especializada. É o seu colega Fábio Palmeiro do Amaral. Um geógrafo que coordena a Câmara Especializada de Agrimensura, Geocartografia e Geografia. Na minha proposta, quando eu escrevi Contemplando Vocês, e quando eu falo contemplando vocês, é nos contemplando, certo?
É porque, por princípio, Frederico, eu não gosto de segregações. Nunca gostei. Não gosto de que aquele que tem menor quantidade tem menos voz. Não. Todos têm que ter voz dentro da sua proporcionalidade, mas tem que ter voz, nem que seja uma. Nem que seja uma. E está lá na minha proposta trazer os geógrafos para dentro das instâncias decisórias do CREA. Por exemplo, você deu uma solução já. Participar como ouvinte nas reuniões da Câmara de Agrimensura, até onde eu sei, não há impedimento nenhum disso. Você oficiando na condição de presidente da Progel esse interesse, não havendo nenhum tipo de impedimento legal, você será convidado a participar. Obviamente, se houver assuntos que envolvam critérios éticos de análise ética, de processo ético e coisa do gênero, você não pode assistir. Toda reunião de plenário que tiver, considerando que eu consiga ser eleito presidente do CREA, vocês, geógrafos, os nossos colegas meteorologistas, os nossos colegas tecnólogos serão convidados, farão parte da agenda permanente do CREA de Goiás, a participação, nem que seja como ouvinte das reuniões que forem permitidas isso. Mais ainda, eu entendo que tinha que ter geógrafo, e eu não sei se tem, dentro do quadro de profissionais do CREA, como servidores do CREA, para poder permitir, para conhecer a realidade de vocês dentro do ponto de vista da execução, da fiscalização e, mais ainda, de como promover a profissão do geógrafo dentro do estado de Goiás. E a gente imagina que geografia só forma professor. Terminou com geografia, ele vai para dentro de uma sala de aula. A gente tem que quebrar esse paradigma. E a vinda da Progel foi muito bem-vinda exatamente nesse momento de eleição do CREA. Eu estava lendo lá a Lei 6.664 de 79, que é a lei que regulamenta a profissão dos geógrafos, estabelecendo um conjunto de atividades, e olha que são vastas. São vastas. A gente pensa que, enganosamente, certo? E até por faltas de curiosidade e leitura, e é bom essa live aqui para a gente poder conversar com quem está nos assistindo, enganosamente a gente pensa que as atribuições de um geógrafo são pequenas. Pegue a Lei 664 do UNIL, o Decreto 85.138, a gente vai ver o tanto que o papel do geógrafo é importante. E não está restrito apenas a trabalhar no IBGE. Não apenas trabalhar no IBGE. Então, é nesse conjunto, Frederico, nesse conjunto de ideias, é que a gente trouxe essa candidatura. Não para restringir a participação de geógrafos a só reuniões de plenário, ou a grupos de trabalho que não tenham a presença de vocês. Por que adianta, por exemplo, a gente constituir um grupo de trabalho dentro do plenário do CREA que não tem um geógrafo para poder participar, para poder ser o contraponto, para poder apresentar as experiências e as ideias? Vai ser algo que não vai atender a necessidade de quem realmente interessa. Então, é nessa linha. É nessa linha que a gente está querendo trabalhar de maneira muito integrada, com todos os títulos dentro do nosso sistema. Consegui esclarecer um pouco das suas colocações, da sua ponderação? Sim, sim, sim. Então, vamos para a próxima. Próxima pergunta. Eu vou fazer agora aí, mas eu recebi resposta aqui da Rosane querendo o link, eu mandei para ela. Então, ela deve estar entrando agora aí também, tá? Maravilha. A questão é o seguinte: a gente da geografia está perdendo algumas atribuições para o engenheiro ambiental, para o engenheiro florestal, e a gente, assim, até um dos motivos que fez eu no ano passado tomar frente para reunir todo mundo para poder a gente criar associação, e é esse motivo também, porque tá principalmente na questão de licenciamento ambiental, principalmente o PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada. O CREA hoje não está reconhecendo o geógrafo enquanto profissional que possa tá trabalhando com o PRAD também, entendeu? E assim, lógico, vai depender muito da nossa conclusão do registro. Mas, de toda forma,
a gente já quer tá pleiteando isso aí também, porque para poder estar participando mesmo, entendeu? Para estar ativamente dentro do CREA, participando, para poder, como eu diria, ampliar nossas fontes de trabalho, né? Uma informação importante, um detalhe importante. Talvez uma das primeiras lives que nós tenhamos feito foi com os nossos colegas de engenheiros florestais, da Associação Goiana de Engenheiros Florestais, e eles comentaram a questão relacionada ao PRAD. E a necessidade de se ter, Frederico, um manual de fiscalização. Qual foi o compromisso que eles pediram para mim? E eu comentei que poderia atendê-los, porque eu não vi dificuldade nisso. Eles perguntaram se o assunto poderia ser pautado para ser discutido em plenário, e mais ainda, se poderia ser criado, se a memória não me falha, Bruno, era um grupo de trabalho para discutir a criação do Manual de Fiscalização de Engenharia Ambiental. Foi isso, não foi? Que eles requisitaram? Unindo com essa situação que você acabou de colocar, presidente Frederico Araújo Rodrigues da Progel, me dá mais força ainda de entender a importância de vocês estarem presentes. Porque não tem que ter, a gente não pode enxergar como um profissional tirando a atribuição do outro. Nós temos que começar a enxergar o seguinte: se a grade curricular de um profissional permite a execução de atividade de outro profissional. Se o profissional da geografia ele é treinado, preparado, estudado para fazer um PRAD, eu não entendo que deva haver animosidade com os nossos colegas engenheiros ambientais, que também são preparados, treinados, estudados para fazer isso. São trabalhos que se complementam, são profissões que se complementam. Um ajuda o outro. Um pode ser suporte para o outro, um pode ser sócio do outro, um pode indicar o trabalho do outro. Então, essa guerra interna, a gente só vai conseguir começar a quebrar quando a gente tirar esse papel de CREA como um conselho basicamente de engenharia, agronomia e geociências. Não, nós temos que dar nome a essas geociências. E uma delas é a geografia, que é uma profissão de nível superior, com formação aí de 4 anos, se não estou enganado, 8 períodos, com uma grade curricular extensa, com muitas disciplinas que a gente não é capaz de imaginar, porque dentro da engenharia a gente foca, às vezes, tanto na área de exatas, que a gente para de não ver essa correlação entre as exatas e a humanas e o social que a geografia consegue fazer. Então, mais do que nunca, você acabou de consolidar a minha decisão, se futuramente eleito for, de ter um geógrafo lá dentro do CREA, nem que seja como visita constante, ou seja, o presidente da Progel, aquele que indicar, vai estar reunido comigo de maneira quase que constante, exatamente para poder passar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, esse tipo de contraponto, para a gente poder, olha, demais engenharias, a geografia também pode atuar em tais áreas. Para não ter essa guerra interna, não ter essa divisão interna. Até porque, Frederico, as atribuições são dadas com base na grade curricular. Estudou, conquistou a atribuição. Não tem sentido por querê-las. Resolução 1073 do CONFEA. Ela estabelece isso de maneira clara e objetiva. Certo? É um compromisso que eu tenho com vocês, da Progel, certo? Dos meus colegas geógrafos como um todo no estado de Goiás, dos 180 profissionais, e vocês estarão conosco, sim, dentro da gestão. Apontando, pontuando, orientando, dando dicas. Se não for possível por representação direta da Progel, porque não tem ainda o período temporal para poder pleitear pelo menos uma cadeira no plenário, mas que seja como ouvintes em todas as instâncias que vocês puderem participar. Não havendo nenhum tipo de impedimento, e eu particularmente até hoje não vi nenhum do ponto de vista normativo dentro do nosso conselho para isso, reafirmo e estou dizendo para você, está gravado, transmitido aí para a rede mundial de computadores, vocês serão convidados para participar de todos os momentos relevantes dentro do conselho. Afinal de contas, eu vou dizer e repetir, nós somos contribuintes compulsórios. Então, todo contribuinte compulsório ele tem que ter voz, mesmo que seja voz. O voto ele será conquistado ao longo do tempo, porque vocês podem votar para escolher presidente do CREA e diretores da Mútua. Mas não tem alguém para poder representá-los dentro do plenário do CREA, o que é um contrassenso. Isso tinha que ser resolvido, voltando a palavra para você agora, numa situação tão simples, Frederico, tão simples que eu fico tentando entender por que ela não aconteceu ainda. Não sei se você teve ciência, tem o projeto de lei 1024 deste ano, de autoria do nosso ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes.
propondo algumas alterações na Lei 5194 de 66, que é a lei de criação do CONFEA, certo? E que propôs algumas alterações dentro do texto legal. Só que esqueceu de um detalhe. Os plenários, certo, dos CREA e do CONFEA têm, na sua grande maioria, engenheiros, agrônomos, geólogos e algumas outras titulações. Por que ele não colocou, e é uma proposta minha também, levar para o Congresso Nacional a alteração dessa lei, garantindo uma vaga direcionada para os geógrafos, para os meteorologistas, para os tecnólogos e para os técnicos de segurança do trabalho. Vaga garantida. Não vai ter aquela necessidade de ficar pleiteando isso ou aquilo, ou tentar conseguir uma indicação de uma entidade terceira para entrar. Vocês terão uma vaga garantida. Proposta de alteração legislativa nesse sentido, porque senão a gente vai ficar sempre na dependência de entidades terceiras para a gente conquistar aquilo que é de direito natural. A coisa é ampla. O trabalho nosso, meio do Bruno, certo? O Bruno na diretoria administrativa da Mútua e eu na presidência do CREA, vai ser muito maior do que uma campanha eleitoral regional de 3 anos. Nós vamos sair de dentro do Estado de Goiás, nós vamos lá para dentro do Congresso Nacional demonstrar por que a lei tem que ser alterada. Ah, mas isso é atribuição do CONFEA. Então eu vou trabalhar em conjunto com o nosso Conselho Federal. Mas nada vai me impedir de fazer o trabalho em separado com os nossos congressistas goianos. Porque eles podem ser as pessoas que vão ser essa voz lá dentro para a gente. Certo. Tem uma outra questão aí que até eu quero ponderar, é o seguinte. No sistema do CREA, para gerar ART, quando a gente vai executar serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, na plataforma lá não tem um link específico, tipo de serviço para georreferenciamento de imóveis rurais. Aí a gente tem que emitir a ART como levantamento topográfico georreferenciado. Eu falo isso para você por quê? Porque eu presto serviço. Eu faço trabalho no Tocantins também, e a plataforma do CREA do Tocantins, os serviços eles são mais detalhados, né? Porque, na verdade, a gente pode fazer trabalhos de aerofotogrametria, georreferenciamento de uma forma geral e mais algumas atividades. Então, assim, eu não sei se você já tinha alguma proposta aí em mente sobre esse caso. Eu gostaria de estar ponderando isso para que venha a haver uma alteração aí, porque facilita para a gente. Porque, tipo, na hora da gente requerer a certidão de acervo técnico, entendeu? Hoje vem só levantamento topográfico, georreferenciado. Ele não vem específico georreferenciamento de imóveis rurais. E aí até eu já perdi alguns trabalhos aqui por conta disso, porque eu entreguei o atestado técnico, entendeu? Só que como constava só como levantamento topográfico georreferenciado, me cortaram e deram vez para um outro profissional que era do Tocantins. Tá, vamos lá então. Essa questão, Frederico, na minha concepção, ela não precisa nem ser proposta de campanha, até porque é uma realidade que eu não conhecia de vocês geógrafos. Quando eu falo de vocês geógrafos, são nossos colegas, certo? Como que se resolve isso? São ferramentas computacionais. Ferramentas computacionais, elas são fabricadas, vai ser um chavão, mas chega a ser verdade, não é, Bruno? Ferramentas computacionais são produzidas pelos homens, pela mente dos homens e mulheres que atuam nessa área. Tá? Nada mais do que uma adaptação de ferramenta computacional à realidade dos profissionais que necessitam ter esse tipo de informação na RT. Por que eu estou te dizendo isso? Antes de eu me licenciar como conselheiro
lá do CREA, indicado pela minha associação de classe, eu assisti uma apresentação onde uma colega estava demonstrando que o preenchimento da RT ia ter detalhamentos de modo que a invasão de atribuições ali ia ser quase que zerada. Exemplo, evitar que um engenheiro eletricista, vou fazer um exemplo aqui extremo, um engenheiro eletricista tente fazer uma RT de sensoriamento remoto. Eu não tenho formação acadêmica para isso. Eu não estudei, não me preparei para isso. Mas se tivesse aberto no sistema do CREA, estou supondo, só vou fazer um exemplo hipotético, eu poderia chegar lá e fazer uma RT de um serviço do qual eu não sou habilitado. Esse trabalho, ele está em curso, se eu não estou enganado, tá? Descrever da maneira mais detalhada possível todas as possibilidades de trabalho que você pode executar e registrar dentro da sua RT. Se está faltando para os geógrafos esse detalhamento, isso é uma decisão administrativa. É o presidente do CREA sentar com a equipe de informática, de tecnologia da informação do CREA, do ponto de vista de avaliação curricular, os geógrafos podem fazer o quê? Atividade A, B, C, D até Z. Z mais 1, Z2, Z3, Z4, Z5. Então, vamos acrescentar aqui. É preciso discriminar de Z1 a Z5, porque senão fica faltando na hora de compor, inclusive, a sua certidão de acervo técnico. Você executa uma atividade, mas não consegue descrever qual que é as particularidades dela. Se você for para uma licitação, por exemplo, talvez a sua CAT não será aceita por falta desse detalhamento. Então, isso é decisão administrativa. Eu vejo que não há necessidade. Não falando que não é importante a sua colocação, claro que é, mas você está levantando um problema que, do ponto de vista que o presidente do conselho já tem conhecimento, é chamar a equipe e falar, olha, vamos implementar e corrigir isso aqui. E se tiver que passar por comissões temáticas para deliberar, eu acredito que isso passará com tranquilidade, porque não é pedindo a mais, é pedir apenas aquilo que é de direito. Vocês não querem nem mais e nem menos. O que os colegas da geografia querem? Apenas o direito de registrar suas atividades com a regularidade e com a retidão do trabalho que foi feito. Respondi? Bruno, você quer fazer alguma colocação, por favor? Sim, eu quero aproveitar o gancho aí no comentário do Frederico. Eu imagino que talvez eles possam passar por esse tipo de problema. Hoje, quando a gente vai fazer uma RT de substituição, nós temos que pagar novamente, né? E eu imagino que muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho, você já tem que registrar a RT inicial, por exemplo, um trabalho de georreferenciamento. Às vezes, os documentos do cartório que você recebe lá indicam uma área errada, uma delimitação errada. Você faz o trabalho de geo lá, para você corrigir, você tem que pagar essa RT de novo. Eu imagino que talvez isso aconteça com os seus trabalhos de geo aí. E é uma coisa que, para mim, não tem muito sentido. Se a RT é de correção, eu acho que a gente não deveria ter que pagar ela novamente. Outra coisa que eu percebo aí, o georreferenciamento cada vez mais se moderniza, né? Por exemplo, você falou fotogrametria aí, é cada vez mais comum usar drone de asa fixa, drone de asa rotativa. E eu acho que o CREA tem que estar preparado para isso, até para descrever as atividades, mas a mútua também pode estar ajudando nisso aí, tanto no financiamento desses equipamentos, fazer convênio com fornecedores desses equipamentos, como também convênio em locadoras. Por exemplo, empresas que locam estação total, empresas que locam GPS, empresas que locam drones, que hoje até o INCRA já permite você fazer parte do georreferenciamento utilizando drones, né? Desde que você já tenha alguns pontos fixos de correção. E muitas vezes para o colega geógrafo tem um investimento muito alto. Eu acho que a mútua pode estar ajudando nisso aí também. A gente fazer uma parceria junto com o CREA, junto com a mútua, ouvir o que o geógrafo precisa para desenvolver as suas atividades. Até isso aí dessa questão da RT de substituição, Bruno, comigo ocorreu uma vez de ter que substituir uma RT, mas na época eu não cheguei a pagar, não. Novamente não pela RT. Então hoje já tem a necessidade de pagar novamente pela a substituição da ART. Eu sei que no caso da ART de cargo função, isso aí já era de praxe, entendeu? Frederico, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos em um conselho e olha que essa revolta dos nossos colegas ela é justificada. A gente paga por tudo. A gente paga por tudo dentro do conselho.
Você tem o seu acervo técnico e vai precisar tirar uma CAT, que é o seu currículo. Você formou o seu currículo, certo? Executando as atividades, pagando a RT, buscando as comprovações, os atestados de capacidade técnica para poder fazer o registro, e você paga para ter o seu currículo. Nós temos que mudar um pouco essa visão desse conselho. Nós temos que começar a ter uma gestão que demonstre, certo, para o poder legislativo e que demonstre para a sociedade que ela defende, principalmente os profissionais que pagam as anuidades, que nem tudo ali dentro tem que ser pago. Nós temos que reformar leis, nós temos que começar a fazer trabalho parlamentar, nós temos que criar uma política de união de classe para demonstrar que nós somos o segundo maior conselho desse país. Nós somos o segundo maior, a gente está perdendo só para a OAB. E em 2018, se não estou enganado, nós tínhamos mais profissionais dentro do sistema Confecre do que a OAB tinha. E nós estamos perdendo em quantidade. Só que as cobranças continuam a mesma. Não tem sentido você pagar por tudo dentro do conselho. Não tem sentido nós termos leis que estão completando aí 54 anos e que foram reformadas para poder beneficiar a saída dos arquitetos e dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas. E nós que estamos ficando sempre com o texto ultrapassado, o texto injusto, que é a opinião que eu tenho, um texto fora da realidade, para um momento que a gente vive. Uma economia de um país que não está boa, um nível de desemprego altíssimo. Se vocês não tiverem curiosidade de olhar, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, o saldo do mês de abril entre admissões e demissões, isso aí já é coisa da geografia, da história, da geohistória, certo? Das ciências sociais e também outras, o saldo negativo no mês de abril foi de quase 861 mil desempregados. Se a gente pegar a relação admitidos, demitidos, mais demitidos do que contratados. Nós estamos passando por um momento que a construção civil está parada, as obras estão paradas, não na velocidade que tinha. A necessidade de trabalho de todas as profissões dentro do sistema, poluídas, contaminadas por ausência de políticas públicas para isso, só que, no entanto, nós somos obrigados a pagar por tudo. Então, está na hora da gente quebrar isso aí. Nós somos compulsoriamente obrigados a pagar, ótimo. Mas o que, por exemplo? Sabe por que eu te digo isso, Frederico? Dentro dessa linha, você puxou o gancho da RT de substituição que o Bruno também levantou. Você, certo? Se não é inscrito à mútua, que é a nossa caixa de assistência, só uma suposição, 1/5 da sua RT vai para dentro da mútua. Se eu sou inscrito à multa, 1/5 das minhas ARTs vão lá para dentro. Só que para você poder fazer parte da multa, que o Bruno igual colocou, que pode ser uma financiadora a baixo custo, a juro baixo, de meios de incentivo à profissão, você tem que pagar uma anuidade para estar lá dentro. Que sentido que há essa relação onde que você paga por uma entidade, você subsidia uma entidade e não pode ter retorno por ela? Você ainda tem que pagar para entrar. Imaginemos que você e os nossos colegas geógrafos espalhados pelo estado de Goiás tenham uma gama de serviços gigantesca emitindo a RT uma atrás da outra, certo? E a cada RT emitida, 1/5 vai para a mútua. Por que não vocês participarem dessa caixa de assistência sem ter que pagar anuidade, amparado simplesmente no bolo de documentos que vocês emitem? Já parou para pensar nisso aqui? Uma possibilidade de ter financiamento a custo baixo e poder impulsionar, por exemplo, a aquisição de um veículo 4x4 com tração nas rodas para você poder fazer seu trabalho em locais inóspitos, você comprar um drone, quer seja esses que o Bruno mencionou, de asa fixa ou asa rotativa, com uma capacidade de zoom de lente de X tantas vezes, com comando de voz e coisas do gênero. E a gente fica observando que a gente está tão atrasado em relação a essas coisas que parece que é vergonhoso. Eu fico perguntando, quanto da população do nosso sistema realmente conhece a multa? Participa das eleições? Porque fica uma situação assim, só nos procura, você falou uma coisa que eu gostei, que eu gosto muito disso também, só nos procura na época de eleição. E a primeira vez parece que está sendo agora, desde quando você assumiu a Progel. Só que eu conheci a realidade lá atrás. E de lá eu venho observando isso e vejo a repetição dos erros. A repetição dos erros. Se você talvez não fosse presidente da Progel, você não teria nem sido procurado para conversar. Não teria nem sido procurado para conversar. Certo? E eu fico com esse tipo de sentimento que é hora da gente dar uma quebrada nisso aí. Certo? E eu entendo que o Bruno, com a explicação dele em relação à multa agora,
ele vai desmistificar qual que é a real importância da mútua e acabar com essa distância que há entre o mantenedor, que somos nós, né, Bruno? E nós somos os mantenedores e a entidade. O que você teria a dizer aos geógrafos nessa questão, Bruno? Peterson, como você comentou aí, a mútua é financiada principalmente por todos os profissionais do sistema. E nem todos os profissionais do sistema são mutualistas, né? 1/5 de todas as ARTs são repassadas para a mútua. Quer dizer, 20% do que vocês estão pagando lá da ART vai parar lá na mútua. E conversando com o Peterson, num primeiro momento nós imaginamos, olha, esse recurso tem que voltar de alguma forma para o profissional. Na época da redação das propostas e até do registro das propostas no CREA, nós pensamos em converter parte, trabalhar junto à Mútua Nacional e junto ao CONFEA e junto ao Poder Legislativo, se for o caso, para converter parte desses valores numa previdência privada individual. E nós não estaríamos inventando a roda, porque essa previdência até já existe, que é a Tecnoprev. Depois, conversando mais sobre isso, a gente falou, poxa, peraí, e o problema da anuidade? Hoje a gente tem uma sensação que grande parte dos profissionais do sistema financiam a mútua, mas não tem nenhum benefício. Então, o que nós pensamos? Por que não criar um programa de descontos progressivos? Se o profissional registra uma série de ARTs ao longo do ano, ele pode ter 100% de desconto da anuidade e passar a ser mutualista de forma automática. Porque isso é um tratamento equânime, porque hoje nós temos profissionais aí que não registram uma RT sequer ao longo do ano. Pagam a anuidade, usam os benefícios. Já outros fazem uma contribuição enorme ao sistema, enorme à mútua, e estão lá usufruindo. Outra coisa que a gente pensou e que acha que pode trabalhar em cima disso é reduzir a carência da mútua. Se o profissional já tem um histórico de repasse indireto de recursos para a mútua, por que não ele já se tornar mutualista com plenos e totais direitos de usufruir esses benefícios? E a mútua vai se tornar cada vez mais importante, né? Nós estamos aí vivendo essa situação de pandemia, situação do coronavírus. Se hoje ela pode ser um importante canal de financiamento para equipamentos e para tudo mais, ela pode ser aí um provedor de soluções financeiras e de soluções até de saúde, porque a crise financeira que nós já estamos começando a viver, tudo indica que vai até piorar. Então, a gente tem que facilitar e fazer jus ao nome, né? O nome é Caixa de Assistência do Profissional. Então, a gente tem que garantir que os profissionais acessem esses recursos. Frederico, apareceu uma apresentação aí na sua tela? Apareceu? Só para demonstrar porque é aquela situação, a gente mata o ofídio e mostra o ofídio, né? Aqui a prova, aqui, ó, na segunda coluna, de cima para baixo, a segunda proposta. Propor e atuar para que haja maior participação de geógrafos, meteorologistas, técnicos de nível médio e tecnólogos nas instâncias decisórias do CREA. Mais ainda, por que não a gente ter uma plataforma de curso de capacitação EAD, utilizando o que a gente paga? Isso é factível, isso é perfeitamente aplicável, e mais ainda, a gente tem condição do quê? De congregar profissionais de núcleo comum de atuação em treinamentos voltados para essa área. Por exemplo, você comentou que tem um núcleo comum entre agrimensura, cartografia, cartografia e geografia. Por que não um curso EAD voltado para capacitar esse público mais ainda? Os colegas recém-formados da área de geografia, que às vezes tem alguma dificuldade, outra no preenchimento de uma RT, ou da utilização de uma determinada tecnologia. Por que não criar cursos em comum, igual você mesmo comentou, do PRAD, pegando ali a união de 3 grandes ciências, que é a engenharia florestal, ambiental e os geógrafos, a custo zero. Eu estou falando aqui a custo zero, porque se a gente tem um bolo arrecadatório, a gente tem as tecnologias para isso, nós temos as ferramentas para tal, por que não retornar isso para o profissional inscrito, adimplente, em forma de treinamento? Nós temos o auditório do CREA que comporta 108 pessoas. Nós temos as inspetorias espalhadas em 28 cidades no interior do estado. Nós temos ferramenta de teleconferência. Nós podemos fechar convênios
com entidades de ensino superior a nível federal para ministrar cursos da modalidade EAD de curta duração, podendo assistir no conforto da sua casa, igual nós estamos tendo isso aqui agora. Então, é um conjunto de ideias que é o seguinte: puxa vida, então, ele está dizendo que é contra a cobrança de anuidade e de RT? Não. O que eu sou contra é não ter o retorno na proporção do que é pago. Se não tem retorno na proporção do que é pago, eu começo a ser contra determinadas cobranças. Agora, se a gente tem a cobrança, tem um recurso, e pode pegar e aplicá-lo em retorno aos profissionais, tudo fazendo isso do ponto de vista legal, não há por que não se fazer. Não há por que se fazer. Certo? Então, essa aqui é o conjunto da obra dessas propostas que nós estamos trabalhando. Tem alguma pergunta que você queira fazer? Alguma ponderação, alguma pontuação? Tem sim. Na fala do Bruno aí agora há pouco, ele falando da questão de financiamento de equipamentos, eu digo para você o seguinte, que, por exemplo, o meu caso, exatamente, tem mais colegas que atuam com georreferenciamento também, que hoje a gente, pelo menos eu já tentei buscar financiamento para poder comprar um par de GPS geodésico e mais um drone, entendeu? Para poder fazer os trabalhos. O drone hoje custa em torno de 6, 7 mil reais, o Phantom 4. E, por exemplo, um par de GPS hoje, L1, L2, para georreferenciamento, no caso aí o Hyper, ele está em torno aí de 60, 70 mil reais. Aí acaba que é um investimento assim, muito alto, que às vezes a gente não dá conta de imediato sozinho, entendeu? Aí a gente busca um financiamento para poder comprar os equipamentos e corre para aumentar as demandas de trabalho para pagar o financiamento. Então, assim, é até difícil, porque, por exemplo, eu hoje quando eu pego os trabalhos hoje, eu acabo fazendo locação. Sendo que eu poderia ter o equipamento, entendeu? Diminuiria, eu poderia fazer o trabalho com mais qualidade e um valor mais acessível para o cliente, e eu acabo perdendo, por exemplo, esse ano eu perdi alguns trabalhos em relação a isso, por conta disso. Frederico, eu acredito que a mútua pode atuar, deve atuar e ajudar vocês nos dois aspectos, tanto no financiamento da aquisição, quanto fazendo convênio com empresas que locam. Se você ainda não acha que vale a pena fazer o investimento de equipamento, você tem uma locação num preço mais reduzido. Adquiriu escala, a mútua te auxiliar no financiamento. Hoje você financiar um Phantom 4 da DJI. Amanhã ou depois, você crescer em escala e a mútua te ajudar até a financiar um de asa fixa. Acho que a mútua tem que estar ali, a cadeia. A cadeia, você começa a fazer GELs de áreas maiores, de grandes propriedades rurais, com certeza toda a cadeia vai ser beneficiada. Você vai estar chamando outros parceiros que atuam com georreferenciamento, envolvendo outros geógrafos, e é aquela famosa história do ganha-ganha. Eu acho que a mútua tem que estar junto com isso aí. Eu não sei como é que funciona, se existe algum mecanismo legal nisso, mas eu estou pensando até aqui o seguinte: por que não também a mútua dar uma avaliada, pesquisar se existe a possibilidade de fazer consórcio? Quem sabe vocês e outros colegas geógrafos façam um consórcio para adquirir esses equipamentos de maior custo, por exemplo, GPS, geodésico, um drone de asa fixa, e vocês estabelecem um revezamento. Enfim, a mútua tem que ser a caixa de assistência, ela tem que financiar vocês para que vocês possam trabalhar e gerar recursos. Frederico, nós estamos aqui com 19h50, caminhando quase para o final, mas eu só quero deixar claro o seguinte:
Você já está convidado para uma segunda live antes da eleição, se você quiser. Porque eu sei que vai ter mais perguntas, mais dúvidas. Você comentou que a Rosane estava querendo entrar e não conseguiu. E eu quero escutar mais os geógrafos, quero entender mais as necessidades dos nossos colegas de geografia, porque 1 hora é pouco, mas como o Instagram tem essa limitação de tempo, a gente precisa estar sempre ali monitorando. Eu não gosto de conversa rápida, mas hoje a gente tem que tentar cumprir o tempo. Não, vamos... Uma pergunta, mas você pode fazer mais uma última pergunta, fica à vontade. Vamos fazer sim, e aí até eu já quero deixar aberto aqui para a Rosane poder participar também, porque a Rosane, como ela trabalha muito com o processo de outorga, licenciamento de barragem, outorga, sabe? Então, tem algumas questões pertinentes que ela está enfrentando hoje dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que a gente pode trabalhar nessa próxima live também. E aí até eu vou abrir também para os colegas, porque para tentar trazer mais gente para participar também, né? Sim, sim. Bruno, você quer fazer alguma consideração nesses últimos minutos? Microfone. Só fazer uma pequena retificação, quando eu falei da RT de substituição, em alguns casos realmente não há custo, mas em outros há custo, e se for fazer uma segunda substituição, a partir daí você tem que pagar e é o valor cheio. Mas em alguns casos realmente não é cobrado. Eu acredito que deveria ser em todo. Trata do mesmo empreendimento, da mesma atividade, você não deveria pagar. Até vamos considerar essa uma carência, não é, Bruno? A pessoa tem direito a errar, ou tem necessidade de fazer uma retificação. Não há sentido você cobrar isso. Você não cobra um caso e cobra outro. Se o tratamento não é igualitário, a gente já tem algo aí que precisa ser corrigido. Frederico, caminhando aqui para esses minutos finais, o convite já está feito para a próxima, certo? Não é nem convite, já é compromisso de nós fazermos uma próxima, certo? Até porque eu gostaria de ter conversado com a Rosane, foi a pessoa que intermediou o contato com você, certo? E com os diretores da Progel. O convite está feito aos diretores da Progel, aqui representado na sua figura, que queiram participar, até porque é bom que os geógrafos do Estado e as geógrafas do Estado de Goiás conheçam vocês, conheçam a Progel, saibam que tem uma associação que está agora olhando para os interesses profissionais dos profissionais, os interesses profissionais dos geógrafos. É o momento da Progel se catapultar como uma entidade de classe que está vindo aqui buscar a sua voz, o seu espaço, a sua vez, que é o que o Bruno e eu nós estamos fazendo. Nós somos aqueles candidatos que o pessoal está chamando muito atualmente, Frederico, de outsider. É aqueles que nunca fizeram parte de sistemas, de grupos, certo? Para poder fazer algo diferente. Vocês da Progel são os nossos outsiders dentro da engenharia da geografia. São os outsiders da engenharia da geografia. Não fazendo parte de grupos, certo? O pessoal gosta de chamar no colóquio de panelas, e estão vindo para poder ter uma voz, ter uma oportunidade, ter uma chance. Eu creio que a gente tem muito em comum nesse primeiro momento de atuação. Eu gostaria de contar, não posso falar da Progel, porque a pessoa jurídica não pode ter cor partidária, certo? Mas eu gostaria de contar com o apoio dos nossos colegas da geografia nessa candidatura. Até porque, igual eu disse e repeti, vou concluir aqui minha fala, e se você quiser fazer uma consideração final, eu vou franquear a palavra a você também. Eu fui o único candidato, e isso, se alguém copiou, se outros entenderam conveniente também procurá-los, não fizeram mais do que o necessário. Querer participar de uma eleição e não conversar com o eleitor é não querer ter voto, certo? É não querer criar esse espírito de grupo, de união. E Bruno e eu, nós fomos os precursores nas propostas que hoje estão fazendo aí razoável sucesso dentro do nosso meio. Divulguem, pelo menos para conhecimento dos nossos colegas geógrafos, a proposta que fala claramente a respeito de vocês, e vocês serão convidados, sim, a fazer parte das instâncias decisórias, e mais ainda, repetindo para concluir, vocês terão voz. Até a Progel conquistar a vaga dentro do plenário do CREA, vocês, num possível mandato meu, vocês terão voz.
seja na sua figura, quer seja na figura do vice-presidente, ou de quem você indicar para ser essa pessoa ali, nos orientando, nos indicando como agir. Quer fazer alguma pontuação? Sim, até eu quero deixar aberto aí também, que no caso aí da chapa também sendo eleita, a gente também tá aberto para poder dar orientação ali também em relação a fiscalização, né? Principalmente do serviço de georreferenciamento, porque eu não digo só do geógrafo, mas aí entra o engenheiro agrimensor, aí entra o engenheiro ambiental e o forense, que também pode fazer gel, sabe? E às vezes a gente fica sabendo aí de casos que a pessoa executa o trabalho, não faz com qualidade e fica por isso mesmo, entendeu? Não é cobrado. Exatamente, só para concluir aqui. Você lembra que lá no meio da live eu comentei que não adianta a gente criar grupos de trabalho lá dentro do plenário do CREA se não tiver uma voz de interesse participando. Criou-se o grupo de trabalho? Criou-se o grupo de trabalho. Quais são as possibilidades? Vocês atuarem como ouvintes ou vocês serem consultados a posteriori para contribuir no documento como uma consulta pública. O documento do grupo de trabalho foi feito, ótimo. Não pôde participar algum geógrafo por não ter representação no plenário? Tudo bem, mas eu posso fazer uma consulta pública do documento de modo que vocês contribuam. O documento está pronto aqui, meus colegas da Progel. Eu gostaria de ouvir as manifestações de vocês na consulta pública. A gente tem que começar a abrir, Frederico, esse tipo de situação. Sabe por que eu estou dizendo isso? No estado de Goiás parece que nós temos só 2 meteorologistas. Eu não vou escutar os meteorologistas porque são apenas 2. É um contrassenso. É um contrassenso. A gente tem que ouvir todas as partes interessadas. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Ganhando, a Progel vai ter voz. Não vai poder, às vezes, votar, mas vai ter voz. Vai ser nos grupos de trabalho, será nas câmaras temáticas, será nas decisões que envolverem os interesses de vocês. A porta do presidente do CREA vai estar aberta. O presidente da Progel ou a presidente ligou, preciso conversar com o presidente um assunto de interesse da categoria dos geógrafos, a reunião será agendada e anotada. Nós teremos ata, nós temos memória de reunião para que a palavra dada esteja ali testificada, registrada e mais ainda, seja cumprida. Porque falar em momento de campanha é muito bonito. Executar na prática é o grande diferencial do político e do gestor público que está compromissado com aquilo que é o melhor para a nossa classe. Agradeço a sua presença, a sua participação. Conto com seu voto, 33.077 do Bruno, se eu não esquecer, somando dá 110. E a live já está... Eu só vou pedir para o Roberto Bessa agendar com você a segunda, para a Rosane. Inclusive, ela fez até uma publicação aqui. Você chegou a ler? Cheguei. Ela está falando aqui da SEMAD, né? Da Secretaria de Meio Ambiente. As propostas aqui apresentadas são muito boas, estão online há muito tempo, precisamos que o CREA use também seu poder junto à SEMAD. Ou seja, a relação institucional, CREA com as entidades, para defender mais a nossa classe. Rosane, se depender de mim lá no CREA, você pode contar com a gente. Certo? Na próxima live, poderia ter voz durante o tempo a outros participantes. Rosane, a gente costuma fazer... Essa próxima vai ser aberta. Sim, como que a gente costuma fazer? Vamos incluir a Rosane e quem quiser participar também, porque eu tentei, mas... Sim, como que a gente costuma fazer, Frederico? Para não, às vezes, ficar com muitas pessoas e aproveitar bem o tempo, mas a gente pode discutir a próxima formatação. São os diretores da associação e o público assistindo pelo YouTube e pelo Instagram enviando perguntas, porque a gente tem pessoas que filtram isso. Tá? Porque o que vocês podem fazer, vocês diretores? Fazem um levantamento das perguntas e das dúvidas e a gente já vem para a live com tudo preparado. Certo. Mas a gente combina isso aí, a gente pode depois verificar qual é a melhor formatação. Se vocês quiserem uma live aberta, a gente só tem que tomar cuidado para, às vezes, não sobrecarregar o servidor, ou a imagem ficar lenta, ou ter problema com a internet, porque isso aí tudo vai travando a transmissão. Mas isso é coisa que a gente corrige com organização e com previedade. Certo, então. Agradeço aí imensamente
a oportunidade também, né? É isso. A gente vai voltar a conversar, eu creio que agora, mais para o final do mês, mas vamos organizar. Bruno, alguma colocação? Não, agradecer, Frederico, agradecer o Frederico, agradecer a nossa audiência. Antes da nossa live aqui, eu vi muito material da Progel de Minas Gerais, desejo que a Progel de Goiás fique no nível da Progel de Minas Gerais e, quem sabe, a ultrapasse. Esse é o compromisso. Até mais, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.